Bom dia, meu nome é professor Edmundo, eu sou professor da Universidade FEA-FUMEC e ministro aula aqui na arquitetura, na engenharia civil também. E eu gostaria de falar nessa videoaula de hoje a respeito da energia na estrutura. É um enfoque diferente que eu gostaria de dar, porque é uma coisa que muitas vezes o aluno não está preocupado e não pensa quando ele está projetando um sistema estrutural, quando ele está fazendo a opção e escolha por um determinado tipo de material que vai ser componente do seu sistema estrutural. Então, o meu objetivo aqui, de certa maneira, é mostrar para os alunos que quando ele estiver optando por um tipo de material, quer seja madeira, quer seja uma viga em aço, quer seja uma viga em concreto pré-moldado ou moldado em loco, é muito importante ele fazer uma avaliação de como foi feito, como foi obtido, qual foi o desgaste, qual foi o comprometimento ambiental que aconteceu para que aquele elemento tivesse sido fabricado. Vamos lá? Começando com esse título: Tu és pó e em pó retornará. Parece provocativo, porque vocês podem pensar que eu estou falando a respeito de um tema bíblico ou que é uma palestra religiosa. Não, não é verdade. O que eu quero citar para vocês é que, de uma maneira geral, todas as estruturas tendem a retornar os seus níveis de energia básicos. Em outras palavras, as estruturas tendem a serem reduzidas de energia, tendem a voltar aos seus níveis de energia mais básicos. Eu vou dar um exemplo clássico aqui. No reino animal ou no reino vegetal, que quer seja uma pequena planta ou quer um pequeno animal, todos os dois têm a seguinte característica: ao longo do tempo, desde o seu nascimento, eles vão recebendo energia. Quer a energia pela fotossíntese, no caso da planta, ou quer a energia por intermédio do alimento direto, carboidratos, proteínas e outros tipos de energia, o ser vai crescendo. Ele vai recebendo energia e vai crescendo. Vai chegar um determinado momento que estabiliza essa energia, ele não consegue crescer mais com a energia que ele recebe. Então a energia é só para manutenção. É quando normalmente quer a árvore, quer o ser humano ou quer o animal, já começa a se alimentar menos, porque o alimento é basicamente só para a manutenção. Depois de um determinado momento, ele entra em processo de desgaste, de decrepitude e vem a morrer. E aí aquela morte basicamente é a devolução para o sistema toda aquela energia, de todo aquele material que ele absorveu, ele vai devolver. Então basicamente é muito procedente esse título. Vamos ver um pouquinho mais. Vamos comentar basicamente, eu vou comentar a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei fala: em todos os processos naturais ou tecnológicos em que há sucessivas transformações da energia, a eficiência é sempre não crescente. O que é uma eficiência não crescente? Significa que todo o trabalho que você faz tem sempre um resíduo de energia que sobra. Mais ou menos o que quer dizer isso? Se você analisar, vamos com uma outra explicação da segunda lei da termodinâmica, em negrito. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, há sempre uma tendência para as áreas quentes se resfriarem e as áreas frias se aquecerem. Assim, cada vez menos trabalho poderá ser obtido, até que finalmente, quando tudo estiver numa mesma temperatura, você não poderá mais
obter nenhum trabalho disso, mesmo que toda a energia continue lá. E isto é verdade para tudo em geral, em todo o universo. Em outras palavras, significa, se você tirou a energia do universo para que você coloque uma peça de madeira, com o final do tempo, toda essa energia que você tirou do universo para fazer uma peça de madeira, você vai devolvê-la para o universo. Em última análise é isso. Quer seja madeira, quer seja em aço, quer seja em concreto. Olha que coisa interessante. Então toda a energia que você tira, você vai devolver para o universo. Basta agora um delta de tempo que nós temos que analisar isso, né? Vamos continuar então agora, mostrar para vocês mais duas coisas. Esse começo é complicado, né? Porque agora eu vou falar sobre uma coisa chamada entropia. Entropia significa desorganização. Mostra que todas as coisas, de uma maneira geral, tendem para a entropia, ou para o equilíbrio energético em níveis baixos de energia. Em outras palavras, se eu colocar uma banana aqui, a banana tende a apodrecer e baixar de nível e sobrar minerais de banana aqui, e um pouco de água, e um pouco de carbono, e um pouco de níveis mais baixos de produtos orgânicos. Isso é entropia. Significa que você nunca vai ter uma coisa de maior nível de energia, a menos que você injete energia nele. Bom, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar, em última análise, falar com o aluno da arquitetura e da engenharia, como que ele tem que escolher o material para colocar no sistema estrutural, de tal maneira que ele tenha uma escolha consciente de que ele fez energeticamente uma escolha boa. Ele escolheu um produto que ele vai dar um passo positivo e ecologicamente saudável na escolha daquele sistema estrutural. Ok? Bom, vamos terminar nessa provocações de leis com Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Basicamente é isso. Então, se essas leis todas são muito semelhantes, como que nós vamos utilizar isso na aplicabilidade da escolha do produto que nós vamos usar na nossa edificação? Vamos olhar aqui agora para o quadro, onde que eu tenho dois gráficos bobos, dois gráficos singelos. Um gráfico para madeira, outro gráfico para aço. Bom, aqui eu coloquei o tempo, numa ordenada, numa abscissa eu coloquei energia. É muito simples. A partir do momento que nasce uma plantinha, até um ponto onde que ela pode ser utilizada como produto, onde você tem um cerne, onde que ela pode ser cortada para fazer, quer uma tábua, quer um pilar, um caibro, uma viga, você tem um tempo todo onde que você agrega energia nessa madeira até ela ter uma condição de ser utilizada. Ironicamente, se nesse produto aqui houve um incêndio na residência, olha que coisa interessante, toda a energia acumulada na madeira é queimado quase que instantaneamente e sobra nesse ponto, sabe o que? Sais minerais, que é a cinza. Por sinal, a cinza é muito boa, porque tem vários sais minerais nela. É o que sobrou da queima da madeira, no caso, que tinha toda uma energia acumulada. Mas se você não conseguiu queimar essa madeira, e se você utilizou ela na construção civil, ela vai perdendo devagarzinho, com o tempo dela, ela vai entrando em processo de decrepitude, significa desgaste com o tempo, ela vai perdendo, até o momento onde que a energia interna dela foi caindo, a madeira foi esfarelando, a madeira foi perdendo água, ficando mais seca, ficando mais frágil, até o momento em que ela perdeu um tal nível de energia, em que compromete a estrutura. Esse é um ponto de comprometimento da estrutura, e portanto a vida útil da madeira foi esse. Qual é
o ideal é que você dimensione uma estrutura de tal maneira que a vida útil dos elementos sejam compatível com aquilo que você deseja. Eu vou falar sobre isso logo em seguida. Mas vamos comentar aqui agora sobre o aço. O que é o aço? Aqui, ó, vamos supor que nesse ponto é quando você está lá na jazida captando minério. Pegando minério, colocando no caminhão, levando minério, fazendo a depuração do minério. Aqui você coloca ele no alto forno. E você começa a injetar fortemente energia até você chegar num processo final aqui, onde que você já tira a barra, o perfil de aço. Esse é o momento que você pode usar a peça, porque ela já está pronta, o aço está pronto e acabado. É um perfil I, um perfil L, um perfil E, é uma cantoneira, uma coisa qualquer. A partir desse momento, se você continuar utilizando assim como a madeira, vai entrando em processo de desgaste, decrepitude. No caso do aço, muito comumente, deve ser um problema de corrosão, e ele vai perdendo as suas características ideais e, portanto, passou um determinado tempo, ele perde uma energia e você tem a vida útil do material. Ora, então eu pergunto para vocês, será que quando se projeta uma residência ou uma edificação, você tem que estar preocupado com isso? É lógico que você tem que estar preocupado. Vamos ver por quê. Se você compra uma residência que você vai pagar ela em 30 anos, portanto, o sistema financeiro da habitação, com os bancos, vão te cobrar durante 30 anos essa casa para você pagar. Se você faz uma casa com um produto que em processo de decrepitude e desgaste acaba em 5 anos, você está com um problemaço para resolver, porque em 5 anos você já não tem a casa e você tem 30 anos para pagar por um bem que já acabou. Então, evidentemente, que você não pode utilizar um produto que entre em processo de decrepitude antes do tempo certo para você pagar todo o empréstimo que você fez, né?